precisamos ouvir. Não podemos perder a convicção de que nós precisamos ouvir a Deus. Deus sabe exatamente quem estaria aqui hoje, e Ele sabe exatamente o que eu e você precisamos ouvir. Nós só não podemos perder a certeza de que nós necessitamos da palavra de Deus, da voz de Deus nos direcionando. E eu creio que hoje, mais uma vez, pela graça dEle, pelo favor dEle, nós vamos ser ministrados nessa noite. Eu quero falar com você nessa noite, debaixo do tema Vencendo o Esfriamento Espiritual. Vencendo o esfriamento espiritual. O esfriamento é um desânimo, é uma desesperança, é uma desmotivação que às vezes a gente sofre, que às vezes a gente é acometido. É quando a gente já não tem mais vontade de prosseguir, é quando a gente já não tem mais vontade de seguir, de ir em frente, de continuar. É quando a gente já não tem mais prazer ou alegria naquilo que a gente tinha antes. É quando a gente já não tem mais disposição de fazer tanta coisa que antes a gente já não se imaginava sem. Coisas que antes para a gente era tão importante que por conta do desânimo, por conta do esfriamento, vão perdendo valor. Então o desânimo o esfriamento ele faz isso com a gente. E normalmente o esfriamento, ele é resultado de uma decepção, de uma frustração, de algo que aconteceu na nossa vida, ou ainda de algo que não aconteceu, de uma expectativa que não foi suprida, ou pelo menos que não foi suprida da maneira que a gente esperava, da maneira que a gente aguardava. Então a frustração, a decepção, aquilo que a gente esperava não ter acontecido, muitas vezes gera em nós esse esfriamento. Nós vamos nos esfriando. E o esfriamento é algo muito sério, porque o esfriamento ele precisa ser combatido. Porque o esfriamento vai nos tornando insensíveis. Quando nós vamos ficando frios, e eu estou falando aqui espiritualmente, nós vamos ficando insensíveis para Deus, para as coisas de Deus. Nós vamos ficando insensíveis com o nosso próximo. Nós vamos ficando insensíveis com a palavra de Deus. E é tão sério que o esfriamento, ele pode causar a morte. O esfriamento pode nos levar a uma morte espiritual. Por isso eu creio que Deus hoje tem uma palavra para trazer cura, trazer avivamento, alguém crê nisso? Alguém pode dar um glória a Deus? Trazer avivamento, despertamento para a nossa vida. E eu quero ler com você um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do verso 13. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava distante 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. 2 discípulos estão caminhando, depois de um momento de certa frustração, de certa decepção. Porque eu digo certa? Porque simplesmente não aconteceu o que eles queriam, da forma que eles queriam, no momento que eles queriam. E eles estão aqui andando, desanimados, desapontados e caminhando sim em um esfriamento, por conta das expectativas que não foram supridas, ainda que fossem momentaneamente. Mas eles estavam experimentando disso, de um desânimo, de um desencorajamento, de uma desmotivação. Eles estavam se sentindo assim, e eles estão aqui caminhando. E aqui nós vamos aprender alguns valores, alguns pontos importantes sobre o esfriamento espiritual. E o primeiro deles é esse, que o esfriamento nos impede
de reconhecer que a palavra de Deus está se cumprindo e que coisas maiores estão acontecendo. O esfriamento nos impede de ver que a palavra de Deus está de fato se cumprindo e que coisas maiores estão acontecendo. O verso 13 diz assim: naquele mesmo dia. O verso começa dizendo isso, que naquele mesmo dia, e nós precisamos observar, que dia é esse? É o dia em que as mulheres foram ao sepulcro onde estava enterrado o corpo de Jesus, e elas vão lá para perfumar o corpo morto de Jesus. Mas quando elas chegam lá, o sepulcro está vazio, a pedra havia sido removida, não havia mais um corpo morto, Jesus não estava mais ali morto. Naquele mesmo dia, esses homens estão caminhando, no dia em que as mulheres vão ao sepulcro e não encontram o corpo de Jesus lá morto. Sabe que dia é esse? Esse é o dia do maior de todos os milagres que já aconteceu. É o dia em que se cumpriu a palavra de Jesus, que ele disse: no terceiro dia eu ressuscitarei, eu vou voltar. A palavra de Deus está se cumprindo, coisas maiores estão acontecendo no mesmo dia. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que talvez hoje você está aqui com o seu coração frio, mas nesse mesmo dia, coisas maiores estão acontecendo na tua casa, na vida da tua família. Hoje, nesse dia em que você se sente desanimado, desencorajado, coisas maiores da parte de Deus estão acontecendo. A palavra de Deus está se cumprindo, acredite, mas o esfriamento nos impede. Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão procurando um Jesus morto para perfumar. Você não veio para adorar um Jesus morto, você veio para adorar e celebrar o Jesus que ressuscitou, que vive e reina para todo sempre. O anjo vai aparecer e vai dizer a ela: mulheres, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive, aquele que está vivo, aquele que ressuscitou? Quem crê que Deus está fazendo coisas maiores, quem acredita que a palavra de Deus está se cumprindo, porque Ele é fiel e Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Deus zela, Deus tem zelo pela sua palavra. Então quem sabe hoje, ao teu redor tem gente vivendo coisas extraordinárias em Deus. Quem sabe hoje ao teu redor tem gente onde a promessa e a palavra de Deus está se cumprindo. Quem sabe hoje tem gente ao teu redor que coisas maiores estão acontecendo, mas por causa do esfriamento você não consegue ver, você não consegue enxergar, você não consegue contemplar o que Deus está fazendo. Segundo ponto importante: o esfriamento nos distancia da vontade e do propósito de Deus para a nossa vida. Então olha só, o esfriamento me impede de ver que a palavra está se cumprindo. Irmãos, quando a gente olha para um cenário como o Brasil, não tem como a gente dizer que não está se cumprindo a palavra. A gente às vezes está dizendo: mas o governo precisa mudar. Não, nós precisamos de uma nação que tema ao Senhor, que tenha temor, uma nação a qual Jesus seja o Senhor. É isso que nós precisamos. E aí nós estamos vendo as coisas acontecerem, mas por causa do esfriamento nós não enxergamos que a palavra está se cumprindo. O segundo ponto é esse: o esfriamento nos distancia da vontade e do propósito de Deus para nós. Verso 14 diz: 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava distante 11 quilômetros de Jerusalém. Eu quero que você me ajude, não é para a gente ter uma performance motivadora ou animadora, porque nós não precisamos de animação quando nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. Nós sabemos que a força que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, está em nós. Então, mas eu queria que você repetisse isso e diga: estavam distante 11 quilômetros de Jerusalém.
Então esses 2 discípulos estavam fazendo o quê? Estavam se afastando, estavam indo para longe, estavam se distanciando dos demais. E mais do que isso, eles estavam indo para bem longe. Sabe, quando nós nos decepcionamos, quando nós passamos por um momento de angústia, quando o esfriamento vem, a primeira tendência é essa: eu quero distância, eu quero me afastar, eu não quero estar perto, eu não quero estar na comunhão, eu não quero estar junto, eu quero me distanciar, eu quero ir bem para longe, eu não quero estar perto, porque o esfriamento ele faz isso, ele nos afasta. Nós já achamos que não precisamos mais de ninguém, que não precisamos estar junto, que não precisamos do corpo, que não precisamos estar caminhando em unidade. Sabe, na verdade nós não temos nem vontade e desejo de estar junto. O desejo e a vontade se vai, a gente não tem desejo. Irmão, mas eu falava aqui hoje pela manhã, e os churrasqueiros de plantão vão me entender. Experimenta aí, quando você for fazer um churrasco, duas coisas, eu vou te dar 2 conselhos. Primeiro, quando você for fazer um churrasco, convida o pastor, tá? Amém, que é quase pecado não convidar, aleluia. Segundo, quando você estiver fazendo, lembra dessa palavra e tira um pedaço de carvão de dentro da brasa. Ele vai estar bem vermelho, ele vai estar bem incandescente, bem incendiado, mas tira ele por um tempo e deixa de ladinho, assim, ó, do lado, pode ser do lado da churrasqueira, mas deixa ele fora do fogo. Sabe o que vai acontecer? Aquela brasa que outra hora via chama, aquela brasa que outra hora estava incandescente, toda braseada, do lado de fora ela começa a se esfriar, ela começa a se apagar, e aquilo que antes era chama, aquilo antes que era incandescente, então agora começa a se apagar, e apagando, sabe o que ela vira? Ela vira apenas cinza. E o que é cinza? Cinza é a evidência de alguém ou algo que um dia já queimou, mas hoje já não queima mais. Cinza é apenas a evidência que ali já existiu fogo, mas hoje já não existe mais. Porque é isso que acontece com a brasa fora do fogo, ela vai se apagar. Pode estar bem do ladinho da churrasqueira, bem do ladinho do lugar quente, mas Ele não nos chamou para estar do ladinho, Ele nos chamou para mergulhar. E Ele disse: o fogo arderá continuamente no altar, o sacerdote colocará lenha todas as manhãs, e o fogo arderá continuamente no altar. Mas longe, afastado, ainda que perto, mas do lado de fora, vai se apagar. E não é só sobre se afastar de pessoas, não é só sobre se afastar de discípulos, mas é acima de tudo de se afastar do propósito de Deus, se afastar da vontade de Deus. Às vezes, quanta gente que diz hoje: não, eu não estou caminhando, mas eu estou bem, eu estou com Jesus, eu só não quero a igreja. Quantos casados nós temos aqui? Levanta a mão os maridos aí. Qual de vocês, maridos, gostaria se dissesse para você: ô meu queridão, eu gosto muito de você, mas eu só não suporto tua esposa? É ruim, né? Meu Deus, você ia dizer: não dá. Já pensou, Diego? Diego, eu gosto muito de você, eu só não suporto a Raquel. Ô Leandro, eu gosto de estar com você, mas eu não quero estar perto da Dai. Já pensou? É isso que a gente faz quando a gente diz: eu amo Jesus, eu só não tolero a igreja. Eu amo Jesus, eu só não quero estar perto da noiva. Eu amo o Senhor, mas eu não quero estar perto da tua noiva. Eu não quero estar perto da noiva do Cordeiro. Pensa nisso, irmão. Pensa aí os homens como se sentiram. Pensam as mulheres como se sentiram. Porque assim muitas vezes: não, eu me afastei, eu me decepcionei, mas eu estou bem com Deus. Eu estou bem, eu estou longe de todo mundo, eu não quero ninguém, eu não quero caminhar, mas eu estou bem. A gente não percebe que Deus não nos criou para individualidade, Deus nos criou para o coletivo, Deus nos criou para uma família. Você já observou como Gênesis começa e como o Apocalipse termina? O que tem no Gênesis? Tem
Pai, Filho e Espírito Santo no céu, aleluia, glória a Deus. E Ele cria Adão, e de Adão vem Eva, aleluia. Olha como começa: Deus Pai, Filho e Espírito Santo no céu, e Adão e Eva na terra. Ó, uma família, não é? E como termina? Lá no Apocalipse, nós vamos ver um noivo vindo buscar uma noiva, aleluia. Lá no Apocalipse, nós vamos ver de volta. No Gênesis 1 vira 2, e no Apocalipse, aquilo que era 2 agora vai voltar a ser 1, porque nós vamos viver a eternidade no céu com Ele. Olha que maravilhoso. E aí, quando nós começamos a compreender, a gente olha e vai enxergar que o afastar não tem a ver só com pessoas, tem a ver com se afastar do propósito. Porque o propósito de Deus é que nós andemos como família, como coletivo. Ah, pastor, mas nós temos diferença. Eu sei, mas eu conheço alguém especialista em trazer equidade. Ah, pastor, nós temos diferença de comportamento, de criação, nós temos diferença muitas vezes de reação, mas eu conheço alguém que é perito em equidade. O que é equidade? Equilíbrio. E quem é? Ele se chama Espírito Santo de Deus. Ele torna possível pessoas diferentes conviverem em harmonia, em paz, em unidade, em graça, em amor, em favor, porque não foi isso que Jesus disse. Olha, o mandamento mais importante é esse, não é o primeiro, é o mais importante: amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e semelhantemente a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não te manda te afastar do próximo, Ele te manda amar o próximo. Ele não te manda ficar longe do próximo, Ele te manda amar aquele que está próximo. Tem alguém entendendo? Faz sentido essa palavra para alguém? Então reage, Lagoinha, dá um glória a Deus, diz um aleluia, diz um amém. É a palavra de Deus. Ame o seu próximo. E aí a gente entende que é propósito, que não é apenas se afastar de pessoas. Porque se nós continuássemos no inteirinho do capítulo 24 de Lucas, no versículo de 49, depois que Jesus ressuscita e aparece aos seus discípulos, Ele tem uma instrução, Ele tem uma palavra e Ele tem uma direção. Quem crê que Jesus tem uma direção aqui para você hoje? Que Jesus tem uma palavra e uma direção para você. E Ele vai dizer aos seus discípulos: ficai na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ficai na cidade. O que Jesus mandou? Ficar na cidade. Agora me pergunta, qual cidade? Pergunta, irmão, me ajuda. Eu sei que está calor, mas me ajuda. Fala, qual cidade, pastor? Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. E lá no começo do versículo, do capítulo, aqueles discípulos estavam onde? 11 quilômetros distantes de Jerusalém. Jesus iria dar uma direção, e a direção que Ele iria dar, eles estavam completamente distantes. Está entendendo? Eles não estavam se afastando apenas de pessoas, eles estavam se afastando do propósito, eles estavam se afastando da direção, eles estavam se afastando do lugar onde eles receberiam a revelação. Eles estavam indo cada vez mais ao contrário da direção que Jesus tinha para as suas vidas. Terceiro, o esfriamento nos impede de ver aquilo que nós mais queríamos ver. Já viu que tem gente que vê tudo que não deveria, mas não vê nada que deveria? Já viu que tem gente que só enxerga o que é ruim? Parece aquela mosquinha, só enxerga o cocôzinho. Você larga lá no jardim botânico, ela voa, tá cheio de flor, só tem flor para todo lado, uma flor mais bonita que a outra, mas o que ela vai procurar para sentar? Uma sujeira. Agora, se você pegar um beija-flor e soltar ele lá no lixão, sabe o que ele vai fazer? Ele vai voar, até encontrar uma flor. Sabe, tem gente que é assim, só vê o que é ruim e não consegue enxergar aquilo que é bom, porque o esfriamento faz isso com a gente. O esfriamento nos impede de ver aquilo que de fato nós deveríamos ver, aquilo que de fato nós deveríamos nos importar. Verso 15 diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eu acho interessante que, olha só o verso 15: enquanto conversavam, conversar é bom, mas se tiver esfriamento, logo a conversa vai virar discussão.
Conversar é muito bom, dialogar é muito bom, trocar ideias é muito bom, mas se você está esfriando e está no meio de um povo frio, vai haver discussão. Eles começam conversando e de repente discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Verso 16: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lembra o que eu disse? Que o esfriamento nos impede de ver aquilo que nós precisamos ver. E a Bíblia está dizendo que enquanto eles estão caminhando, conversando, discutindo, falando acerca do que aconteceu, Jesus se aproxima, mas os olhos deles são impedidos de reconhecê-lo. Dizem alguns estudiosos que isso fora uma ação divina da parte de Deus para ensiná-los uma lição. Alguns acreditam que Jesus naquele momento se apresenta de uma forma diferente. Mas sabe, irmão, eu fiquei pensando, pensa o Deus Todo-Poderoso, que tinha tanto desejo que você o conhecesse, que eu o conhecesse, que nós o conhecêssemos, que Ele envia o seu Filho, o seu único Filho, para vir morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos conhecer a Ele, para que nós pudéssemos contemplar, saber quem Ele é. Fica imaginando esse Deus que entrega o seu próprio Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos conhecer a Ele, agora dizendo: eu vou te impedir de reconhecê-lo, eu vou impedir você de saber que é Ele. Sabe, eu acredito que a tristeza, a amargura, o esfriamento nos impede de ver Jesus de fato, nos impede de realmente enxergarmos que Ele está mais próximo do que a gente imagina. Quantos ainda creem na palavra de Deus aqui? Quantos saíram da sua casa nessa noite por causa de Jesus? Quantos vieram a esse lugar pelo nome de Jesus? Então a minha Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele diz: eu estarei no meio deles, eu estarei no meio de vós. Aleluia! Será que tem alguém que hoje ainda crê? Jesus está aqui presente na pessoa do Espírito Santo. Ele está aqui, Ele está entre nós, Ele está se movendo, Ele está andando no nosso meio, Ele está do nosso lado. Aleluia! Então a Bíblia não deixa claro, mas eu acredito muito nisso, que o esfriamento nos impede de ver como nós deveríamos. Mateus capítulo 6, a partir do 22 diz: a candeia do corpo são os olhos. Então a janela do corpo são os olhos, e de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Irmão, pensa comigo de uma maneira figurada, bem tranquila e bem simples. Pensa numa casa bonita, cheia de janelas, mas pensa se as janelas todas sujas, bem sujas. Quanto da luz exterior seria capaz de iluminar o interior dessa casa? Essas janelas sujas impediriam que a luz que brilha do lado de fora ilumine aquilo que está do lado de dentro. E é isso que o esfriamento faz. Ele compromete a nossa visão, ele compromete a nossa forma, porque o que o capítulo de Mateus está dizendo isso, não é sobre o que acontece, é como você vê as coisas que acontecem, como os teus olhos veem. Porque se aquilo que os teus olhos veem for bom, teu corpo vai ser luz, mas se aquilo que teus olhos veem for mal, você vê da forma má, o teu corpo será trevas. E o quarto ponto, sobre aquilo que o esfriamento faz: o esfriamento traz paralisia e tristeza. Eles estão caminhando, eles estão se distanciando de Jerusalém, 11 quilômetros, indo para Emaús, estão conversando, discutindo. Jesus se aproxima, eles não reconhecem, são impedidos de reconhecer, e ele lhe pergunta: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E é nesse momento que eles param com os rostos entristecidos. É nesse momento que eles param com um semblante de tristeza. Param com um semblante de tristeza. Eu
eu acho interessante porque o texto não diz assim, Jesus lhe perguntando, eles ficam entristecidos e param. Não, eles param com os rostos entristecidos, porque a tristeza não veio da pergunta de Jesus, a tristeza veio do esfriamento. A tristeza, às vezes a gente pensa, ouvi uma palavra, a palavra me confrontou, eu fiquei triste. Não, a palavra nunca vai te deixar triste. A palavra vem para te curar, restaurar, te colocar de pé, te devolver ao caminho que Deus tem. O que nos deixa triste é o pecado, o que nos deixa triste é o esfriamento espiritual. Esse entristece, esse mata, esse corrói, esse destrói. Então eles ficam entristecidos não pela pergunta de Jesus, mas eles estão entristecidos pela frieza espiritual. Não sei se você consegue perceber, gente, mas era antes gente que caminhava, gente que andava junto, gente que se alegrava. Eu falei aqui de manhã, irmãos, pensa, imagina comigo, né? Vamos imaginar, vamos usar a nossa imaginação criativa, mas pensa comigo, a gente no meio de um deserto, 5.000 homens, mais as mulheres e crianças, mais de 10.000 pessoas, e de repente esse povo tem fome e precisa ser alimentado, e os discípulos já vão logo dizer, gente, vamos mandar esse povo embora, para eles comer, para eles pegar alguma coisa aberta, quem sabe dá tempo de pegar cristal, e ainda pegar um espeto corrido, comer. Mas Jesus vai dizer assim, não gente, vocês vão alimentar esse povo. Tem discípulo de Jesus aqui nessa noite, aleluia. Jesus vai dizer aos seus discípulos, é vocês quem vão dar de comer àqueles que estão famintos. Por isso vocês precisam me enxergar como eu sou, por isso vocês precisam me ver como eu sou, porque são vocês que eu vou usar para alimentar aqueles que têm fome, aleluia. E aí eu fico pensando, alguém vai dizer, então ajuda aí gente, vamos procurar, alguém trouxe um lanchinho, alguém tem alguma coisa, e de repente alguém diz assim, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Vai chegar nas mãos de Jesus. Jesus pega aqueles pães, aqueles peixes, e Jesus vai fazer o quê? Diferente de eu e você, Ele não vai reclamar, Ele não vai murmurar, Ele não vai dizer, é só isso? É só isso que vocês conseguiram? É só isso que vocês têm para oferecer? É só isso que vocês têm para cooperar com aquilo que eu vou fazer? Não, Jesus pega aquilo que parece pouco para o homem, mas é suficiente para Deus operar um milagre extraordinário. E Ele pega aqueles 5 pães, 2 peixes, ergue, aleluia, a gente ia esconder de vergonha, Ele ergue e diz, Pai, graças eu te dou graças. Sabe o que eu estou querendo dizer? Quer viver uma vida de avivamento, de caminhar, de expansão, de crescimento? Comece a ser fiel no dia das pequenas coisas, comece a ser fiel no pouco. Pai, eu te dou graças, Pai, eu te agradeço. Mas a minha questão é a seguinte, aquele pão, aquele peixe é multiplicado, todo mundo come, é saciado. Não é só sobre comer, é ser saciado, né? Não tem aquele que diz, a pessoa vem, come na minha casa e ainda sai falando mal, né? Vem, come e ainda sai falando mal, não é assim? E aí se fala, caramba, eu fiz o meu melhor ainda, mas eles comeram. A Bíblia diz que todos ficaram saciados e ainda sobrou 12 cestos cheios. Olha, eu não sei você, irmão, mas eu fiquei me imaginando lá, eu ia bater aqui, eu ia correr, eu ia pular, eu ia virar cambalhota, eu ia dizer, meu Deus, aleluia, glória a Deus, que multiplicação é essa? Todos comeram, todos foram saciados, está todo mundo alimentado e ainda sobrou. Você ia se alegrar ou não, irmão? Você ia se alegrar ou não? Você ia dar uns glória a Deus lá? Você ia dar uns aleluia? Mas talvez esses discípulos viram isso, talvez esses discípulos provaram disso, mas agora o seu rosto está entristecido. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente aqui que já viveu milagre com Deus, tem gente aqui que já viu Deus operando milagre, tem gente aqui que já Deus fazendo maravilha, tem gente aqui que já viu Deus operar de maneira sobrenatural, mas hoje está com o semblante fechado, com uma cara caída, parece que não se lembra daquilo que um dia você já viu Ele fazer. E deixa eu te lembrar, o nosso Jesus não é o Jesus que fez só naquele dia, Ele fez, mas ainda faz, e Ele ainda fará. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, e Ele será eternamente. É a gente que às vezes esquece, é às vezes a gente que esquece. Por isso nós precisamos de uma cura. Nós precisamos da solução para o esfriamento. Tem solução? Tem. A solução para o esfriamento é o avivamento. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente se acostuma em ser termostato.
Nós somos bons termostatos gospel. Nós entramos na igreja para medir a temperatura. Já viu o termostato? É aquele aparelhinho, o termômetro. Nós somos um bom termômetro, né? Aquele aparelhinho que fica na parede medindo a temperatura do ambiente. E a gente chega no GC para medir a temperatura. A gente chega na igreja para medir a temperatura. A gente chega nas reuniões para medir a temperatura. Mas Deus não chamou nenhum de nós para sermos termômetro. Deus nos chamou para sermos termostato. Sabe o que é o termostato? É aquele que não mede a temperatura. É aquele que determina a temperatura do ambiente. É aquela chave que você vira e diz: podia estar frio, mas vai aquecer, vai esquentar, porque o fogo de Deus está presente. O Espírito Santo, a minha casa não vai ser fria. Não, eu não vou ficar medindo a minha família se esfriar. Eu não vou ficar medindo meus filhos se esfriar. Eu vou ser um homem, você vai ser uma mulher que vai ser um termostato, que vai se posicionar em oração, que vai atrair o céu para a terra e vai dizer: a minha casa é um lugar de paz, a minha casa é um lugar do mover da graça, do transbordo de Deus. Não fica medindo temperatura. Determina a temperatura. Na minha casa ninguém vai ser frio. Na minha empresa ninguém vai ser frio. A gente fala o que não deve, faz o que não deve. Na minha família ninguém vai ser frio. Nós vamos ser quente. Ninguém vai ser morno. Nós vamos ser quente em nome de Jesus. Vamos continuar no texto. Versículo 18 do capítulo 24 de Lucas. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Olha o problema do frio. Que a gente frio, a gente acha que a gente sabe mais do que Jesus. Eles estão dizendo assim: só você que não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que acabou de acontecer. Eles estão falando para Jesus. Era como se dissesse: nós sabemos mais do que você. Frio, a gente acha que sabe mais que Jesus. A gente acha que sabe mais que o irmão, mais que o líder, mais que o pastor, mais que o... A gente sabe. O esfriamento nos leva a esse lugar. Um deles, chamado, disse: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe mais das coisas que ali aconteceram. Querido, não é aquilo que a gente sabe, é acerca daquilo que a gente vive. Deus não está preocupado com quanto você sabe, Ele está preocupado com quanto você vive daquilo que você sabe, da verdade dEle para a sua vida. E a verdade que a gente sabe, a gente não precisa ficar falando, a gente só vive. E enquanto você vive, as pessoas: olha, esse aí sabe o que é viver em Deus. Esse aí sabe o que é viver a palavra. Não é quanto nós falamos, é quanto nós vivemos. Eles estão dizendo: olha, você não sabe o que aconteceu. E aí Jesus vai dizer assim: que coisas que você acha que sabe mais do que eu. Que coisas que você acha que conhece mais do que Deus? Que coisa que você acha que conhece mais do que Jesus? Que coisas são essas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta. Olha aqui o esfriamento. No esfriamento você vê Jesus como alguém que foi, como alguém que fez. Não, querido, ele não foi, ele ainda é e vai ser para todo sempre. Ele fez, mas ele está fazendo e ele vai continuar por fazer. No esfriamento a gente está dizendo: já foi. Não, no avivamento eu estou dizendo: Ele está fazendo uma coisa boa hoje, mas o que eu creio que amanhã Ele vai fazer uma coisa ainda melhor. Hoje está bom, mas amanhã vai ser ainda melhor. Eu creio. Mais alguém além de mim crê nisso? Mais alguém confia que Deus tem coisas maiores? Porque Ele diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Alguém ama a Deus? Joga sua mão para o alto, aplaude, reverencia, glorifica, exalta, engrandece a esse Deus Todo-Poderoso. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos. Aqui o grande problema. Aonde que o esfriamento entra? Quando aquilo que a gente espera não acontece. Quando é que a gente se decepciona?
quando aquilo que a gente esperava não acontece, ou pelo menos não da forma que a gente queria. Eu vou liberar algo aqui, quem tem fé vai receber. Você tem esperado por coisas da parte de Deus que não tem acontecido, mas você vai começar a dar glória a Deus por não ter acontecido. Você tem esperado por coisas, orado por coisas da parte de Deus e não tem acontecido. Talvez você já chegou até a reclamar por não ter acontecido. Mas pega essa, você vai começar a dar glória a Deus porque não aconteceu. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que os caminhos de Deus são maiores, os pensamentos de Deus são maiores. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que se não aconteceu como você queria, acredite, como Ele quer, é muito melhor do que você possa imaginar. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Alguém pode dar glória a Deus por aquilo que ainda não aconteceu? Aquilo que Ele tem é maior, aquilo que Ele tem é melhor. E não vamos lá. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Sabe o que eu penso agora? Eles dizendo, era Ele que ia ser o libertador de Israel. Era agora que a gente imaginou que Ele ia pegar uma espada e ia sair fazendo justiça. Não foi desse jeito. Mas eu fico imaginando naquele dia, quando ao som do alarido da trombeta, os céus se rasgarem, os céus não poderem contê-lo. Aleluia! Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena não ser do nosso jeito, valeu a pena não ser da forma que nós esperávamos, porque todo olho verá e toda língua confessará que só Jesus é Senhor. Graças a Deus. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Como é para você a notícia de que o corpo de Jesus morto não foi achado? Um susto? Olha, Jesus não está no sepulcro. Isso é susto? Não, isso é motivo de alegria, de celebração, de júbilo, de festa. Aleluia, está se cumprindo o que Ele prometeu. O que Ele prometeu se cumpriu. Aquilo que as Escrituras prometiam está se cumprindo. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, verso 23, Lucas 24, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Você entende? Olha o que aconteceu. Alguém chega para aqueles irmãos, Roberto, e diz assim: olha, as mulheres foram ao sepulcro de Jesus, e sabe o que aconteceu? Elas não encontraram o corpo dele morto. A pedra estava removida, o sepulcro estava vazio. E se não bastasse, apareceu um anjo que falou: ei, que vocês estão procurando entre os mortos aquilo que vive? Você está entendendo que o esfriamento, meu irmão, imagina o que é uma reunião dessa. Jesus ressuscitou, o sepulcro está vazio, tem anjo falando, e eles estão ali. Foi um susto. Você não sai do culto assustado, você vai sair do culto avivado. Avivado. Não é sobre susto, é sobre vida. Aleluia. E eles tinham dito como não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas, ou seja, já não foi anunciado, já não foi prometido que assim seria, para entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. E então ele entrou para ficar com eles.
Sabe, às vezes tem tanta coisa grandiosa acontecendo. Eu tenho dito aqui nesses dias, culto após culto, pessoas se rendendo a Jesus, pessoas reconhecendo Jesus como Senhor, pessoas se reconciliando com Ele, famílias sendo mudadas, pessoas nos procurando para dizer: pastor, nós vamos casar. Pastor, ninguém falou nada, mas o Espírito Santo fala, porque o especialista em convencer se chama Espírito Santo de Deus. Ele convence da justiça, do juízo e do pecado. Mas eles ouvem uma palavra e eles dizem: nós queremos arrumar a nossa casa, nós queremos. Não sei se você entende o quão grandioso isso é, o quão poderoso isso é avivamento. Mas no esfriamento a gente não consegue enxergar. E aqui nós começamos a entender o que o avivamento produz. Primeiro, como o avivamento acontece. O avivamento vem quando nós ouvimos as palavras de Jesus. Está entendendo? O avivamento não é um movimento do lado de fora. Avivamento é uma reverberação do lado de dentro. Avivamento não é uma não é aquela alegria esfuziante do lado de fora. Vai começar com arrependimento do lado de dentro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei e sararei a vossa terra. Deus hoje está sarando nesse lugar. Deus hoje está curando pessoas aqui nesse lugar. Aleluia. A chama não vai apagar. Tem alguém ouvindo a palavra de Jesus? A palavra de Jesus está gerando um fogo no teu espírito. E não é fogo estranho, é fogo do Espírito. Não é fogo estranho, é fogo do Espírito. Porque nós rejeitamos todo fogo estranho. O verso 27 diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A falta de fé nos esfria. A falta de fé nos enrijece, nos endurece. Sem fé a gente se torna insensível, duro, difícil de receber. Perdão. Mas a fé aviva. A fé traz vida. A fé nos coloca de volta no caminho. Romanos 10:17 diz: a fé vem por ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Eu não sei como estava a tua fé quando você chegou, mas eu sei como ela pode estar quando você sair. Porque nós não estamos aqui contando uma história, uma fábula. Nós estamos pregando a infalível, poderosa, insubstituível palavra de Deus, inerrante, infalível. E ela traz fé ao nosso coração. Ela traz vida. Segundo, o avivamento se estabelece quando nós desejamos permanecer ao lado de Jesus. Eu acho lindo. Verso 28 e 29 diz: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco. Eles se decepcionam, ficam abatidos, se esfriam, decidem se afastar, vão longe, 11 quilômetros. Não importa quão longe você foi, Jesus vai atrás de você. Ele vai ao teu encontro. Ele vai, e ele começa a caminhar. Eles não conhecem, não reconhecem. Ele começa a falar da palavra. Ele começa a trazer avivamento com a palavra. E quando chega no povoado que eles vão entrar, e Jesus faz como quem vai passar adiante. E eu penso, às vezes a gente pensa assim: não, Jesus fez de conta que ia passar adiante. Não, fez como quem ia passar. Jesus estava dizendo: esse não é o meu lugar. Eu vou mais para frente. Eu estou caminhando. O meu caminho não termina aqui. O meu caminho não é distante. Então ele está indo mais para frente. Mas eles dizem assim: fica conosco. Eu quero que você fique conosco. Eu nem sei quem você é, mas eu quero que você permaneça com a gente. E aí Jesus vai entrar, Jesus vai ficar. Mas aquele não era o lugar que Jesus queria estar. Jesus vai até aquele lugar para resgatar 2 homens. Não, aquele não era o propósito de Jesus, aquele não era o destino de Jesus. Não, eu quero ir para Emaús, eu quero ir para longe. Não, eu só quero resgatar 2 perdidos. Eu só quero resgatar 2 que estavam frios, mas que vão voltar, que vão caminhar. Por isso, sabe o que eu quero te dizer? Muito cuidado quando você diz que Jesus está com você em tudo. Tem lugares que Jesus está apenas para te resgatar.
Tem lugares que, não, está tudo muito bem, está tudo muito certo, Jesus está aqui, não, Ele está aqui para me tirar dessa. Fizemos uma reuniãozinha aqui, Jesus está presente, tá, mas Ele está para te tirar desse. Olha, reunimos o povo, Jesus está no meio, mas Ele veio para te tirar do lugar de esfriamento, Ele veio para te tirar do lugar onde você não deveria estar, Ele veio para te tirar do lugar de distanciamento. Pensa nisso. Mas eles queriam estar com Jesus. Então não é sobre apenas passar um tempo, mas é permanecer, sabe? Não queira apenas prestar um culto com Jesus, queira que Ele vá com você, que Ele permaneça com você, que Ele fique todos os dias. Lembra Mateus capítulo 28, a grande comissão da igreja? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, as batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as ensinando a guardar tudo quanto vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é o tempo que Jesus quer estar conosco? Todo o tempo. Não é sobre um culto, é sobre uma vida. Não é sobre um período, é sobre uma existência em todo o tempo. Então não queira apenas passar um tempo com Ele, não queira estar o tempo todo ao lado dEle, não queira andar apenas um pedaço do caminho com Ele, não ande todo o caminho com Ele, não, melhor que Ele seja o caminho que você anda, que Ele seja o caminho que você permanece. E por último, para nós orarmos, os resultados do avivamento, o que o avivamento vai fazer no lugar do esfriamento. Verso 30 de Lucas 24, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, e então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Sabe o que o avivamento faz na nossa vida? O avivamento faz com que nós voltemos a ter o desejo e o prazer pela comunhão. O avivamento faz com que nós tenhamos alegria em estar junto, e é com todos, é com uma grande família, é em unidade, é em corpo, é em família. O verso 30 está dizendo: quando estavam com eles à mesa, tomou o pão e deu graças. Sabe o que eu fico imaginando? É nesse momento que eles olham e ele pega aquele pão e ele começa a agradecer, e vem à memória: eu conheci alguém que agradecia assim, eu já conheci alguém que dava graças desse jeito, eu conheci alguém que tinha autoridade no falar, eu conheci alguém que tinha um poder, uma autoridade naquilo que falava. Eu estou reconhecendo, eu estou me lembrando de quem ele é. E aqui é legal, porque daí o texto diz que ele parte, ele desaparece. Está entendendo como não queria ficar naquele lugar? Ele vai para tirá-los de lá, ele vai para que eles voltem para o caminho, ele vai para que eles voltem para a verdade, ele vai para que eles voltem à vida. Quando o avivamento chega, queridos, estar junto não é mais um fardo. É 5 horas da manhã, mas é com todos os meus irmãos, é em unidade, é com a família. Não é peso, não é jugo, não é fardo, não, é privilégio, é prazeroso. Não vai mudar o que acontece, vai mudar a forma com que acontece. O que acontece vai ser a mesma coisa, mas agora muda a forma como nós interagimos com aquilo que acontece. No avivamento, os nossos olhos são abertos para nós enxergarmos aquilo que nunca deveríamos deixar de reconhecer. Então os olhos foram abertos. Aonde que os olhos foram abertos? Na comunhão, no partir do pão, estando junto, estando na mesa, estando em unidade. E eles reconheceram. Lembra que eu disse que se uma janela as janelas da casa forem sujas, não haverá luz dentro? Hoje Jesus está limpando as candeias do nosso corpo,
Jesus está tirando as escamas dos nossos olhos, e o nosso corpo vai ser luz. Você vai brilhar dentro da tua casa, dentro da tua família, você vai levar luz para aquele ambiente, você vai levar luz para o trabalho, você vai levar luz para onde você for, você vai ser luz nas mãos de Deus. Se os olhos são candeia do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Terceiro, o nosso coração no avivamento volta a queimar a partir da palavra de Deus. No esfriamento, a gente ouve a palavra e sente raiva. No esfriamento, a gente ouve a palavra e fica irado. No avivamento, a gente ouve a palavra e o coração vai queimando. Você vai lembrando daquilo que Ele tem para você, você vai lembrando do que Ele te prometeu, você vai lembrando daquilo que Ele vai cumprir na tua vida, vai queimando. Verso 32, perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ouvíamos Ele falar estas palavras? Tem alguém aqui que o coração está queimando por causa da palavra de Deus? Enquanto você ouve a palavra, teu coração vai sendo... Como é bom o fogo, irmão. O fogo purifica, o fogo limpa as sujeiras, o fogo queima as impurezas, e a palavra de Deus é fogo para o nosso coração, que vai fazer que a maldade, o mal, as impurezas sejam queimadas, sejam dissipadas em nome de Jesus. E por último, para nós orarmos, no avivamento, nós voltamos para o caminho. Tem gente falando do caminho fora dele. Você já viu gente que te dá conselho de como chegar sem nunca ter ido? Tem gente falando do caminho, mas à beira do caminho. Tem gente falando do caminho da verdade e da vida, mas fora do caminho da verdade e da vida. E Ele não quer só que você fale, Ele quer que se desfrute. Se desfrute daquilo que Ele é. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos falar, mas antes nós vamos desfrutar. Eu quero falar de um caminho, não que eu ouvi falar, eu quero falar de um caminho que eu estou andando nele, que eu estou conhecendo. Irmão, eu estou ocupada, não posso agora que eu estou conhecendo mais do caminho, não posso agora com coisas inúteis, porque eu estou conhecendo da verdade, não posso agora com coisas que vão trazer morte, porque eu estou caminhando em um caminho de vida. Tem alguém aqui andando no caminho, na verdade, na vida? Você pode dizer um amém, um glória a Deus, um aleluia por isso? No avivamento nós voltamos para o caminho, voltamos para o propósito, voltamos para a comunhão e voltamos para a vontade de Deus. Eles não experimentam nada sozinhos e vamos ficar aqui agora. Olha, nós provamos o que ninguém provou. Jesus veio aqui em casa, Jesus veio no meu negócio, Jesus veio no meu GC. Não, agora vamos ficar só nós. Não, se Ele veio, Ele está presente. A gente não consegue mais viver isolado, a gente não consegue mais viver separado. Não há mais separatismo, agora a unidade, agora a comunhão. E a gente vai voltar, vamos voltar. Lembra dos discípulos que a gente queria deixar para trás? Lembra daqueles que a gente não queria ver mais? Pois é para eles que nós vamos voltar. Levantaram-se e voltaram imediatamente para onde? Para Jerusalém. Para onde eles vão voltar? Para o propósito, para a vontade. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Fica de pé, por favor, porque o texto diz, né? Levantaram-se. Fica de pé e nós vamos orar. Eu acabei antes do tempo mesmo? Glória a Deus. Tá certo? Aleluia. Isso é raro, né? Mas Deus é bom. Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Sabe o que isso significa? Que quando a gente é avivado de fato, não dá mais para deixar para amanhã o que a gente sabe que tem que fazer hoje. Hoje, debaixo de avivamento, alguns aqui vão restaurar relacionamentos. Hoje, debaixo de avivamento, alguns vão pedir perdão, porque você quer andar num caminho de verdade e vida. Você não quer andar num caminho de engano e morte. Você quer andar num caminho de verdade e vida. E o avivamento, ele traz isso. A gente fala, não vou mais perder tempo. Não, eu não quero mais perder tempo. Irmão,
Eu não quero mais deixar passar, não, eu quero obedecer. Eu quero viver de acordo com a vontade e com a direção de Deus. O texto diz: levantaram-se e imediatamente foram. Sabe por quê? Porque o avivamento na nossa vida nos faz sermos apressados para obedecer a Deus. No esfriamento nós somos apressados para reclamar do culto, do líder, do irmão, do louvor, reclamar do que está acontecendo, da esposa, do marido, da sogra. Mas no avivamento nós somos apressados para obedecer. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu não vou deixar para amanhã, vai ser hoje. Imediatamente eles voltam. O avivamento nos faz sermos apressados em obedecer, nos submeter e nos mover conforme a direção que Deus está dando. Agora, aqueles que estavam longe estão voltando para perto. Aqueles que queriam ficar distantes, agora têm o desejo de caminhar junto. E quando eles chegam, os outros discípulos estão aqueles que estão dizendo assim: olha, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Ele apareceu a Simeão, Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele apareceu a Simão, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Está entendendo? O avivamento nos tira do lugar de distanciamento, nos traz de volta para o propósito, nos traz de volta para perto. E tudo que nós queremos agora é tão somente anunciar que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele reina e que um dia Ele vai voltar. Você crê nisso? Você pode dar um glória a Deus, dizer um aleluia. Você pode celebrar a Ele. Você pode inundar esse ambiente com louvor, com júbilos, com adoração. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite.